Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos. O maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável,
com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Bom dia a todos. Bem-vindos ao painel CEFEM e Municípios Mineradores. Sou Etivaldo Rodrigues da Silva, superintendente de arrecadação da Agência Nacional de Mineração, e serei o moderador deste painel. Agradecemos a presença de José Fernando Aparecido de Oliveira, prefeito de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, e presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil. André Cirilo Campos Germani, gerente de sustentabilidade da Mineração Caraíba S.A. André Cirilo Campos, já havia dito. José Vinícius Alvarenga, diretor superintendente da Companhia Brasileira de Lítio, CBL. Para o nosso debate, o Expos IBRAM 2021 é uma iniciativa inovadora do IBRAM e tem por propósito posicionar o setor mineral como impulsionador da retomada econômica do Brasil por meio de ações concretas. Nosso evento virtual conta com o patrocínio Anglo-América, Mosaic, ArcelorMittal, Nexa, Ubertec, Usiminas, Vale Verde, Apian, Kinross, Alcoa, Bamin, Anglo Gold, Samarco, Gerdau, Cedro Mineração, Volvo, CE e Shell. E para a abertura desse painel, eu vou fazer uma contextualização da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM, cuja origem da Receita tem previsão constitucional capitulada no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal de 1988, sendo regulamentada pelas leis 1990, 8001/90 e alterada pela Lei 13.540/2017. A CEFEM é uma receita patrimonial decorrente da participação do resultado da exploração dos recursos minerais a que tem direito a União e seus órgãos, né? No caso, ANM, FNDCT, CETEM e o IBAMA, estados, Distrito Federal e os municípios, uma vez que os recursos minerais são bens da União. A ANM foi criada através da Lei 13.575/2017 e tem como finalidade promover a gestão dos recursos minerais da União, bem como a regulamentação e fiscalização das atividades para o aproveitamento dos recursos minerais do país. A CEFEM tem como fatos geradores da primeira saída da venda de bem mineral, do ato de arrematação nos casos de bem mineral adquirido em asta pública, do ato da primeira aquisição de bem mineral extraído sobre o regime de permissão de lavra garimpeira, PLG, e do consumo do bem mineral. As alíquotas de incidência da CEFEM variam de acordo com as substâncias minerais, que são exploradas conforme previsto no anexo da Lei 13.540/2017. Essas alíquotas, elas variam de 1% a 3,5%. Na faixa de 1% se enquadram rochas, areias, cascalhos, saibros e demais substâncias minerais quando destinadas ao uso imediato na construção civil, rochas ornamentais, águas minerais e termais. Na faixa de 1,5%, o minério de ouro. Nos 2%, o diamante e demais substâncias minerais. 3%, a bauxita, o manganês, o nióbio e o salgema. 3,5%, o minério de ferro.
A distribuição da CEFEM entre os entes federados decorre de acordo com os seguintes percentuais: 7% compete à Agência Nacional de Mineração, 1% ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, 1,8% ao Centro de Tecnologia Mineral, CETEM, 0,20% ao IBAMA, e 15% aos municípios produtores, 60% aos municípios produtores, 15% ao Distrito Federal e os municípios quando afetados pela atividade de mineração. A arrecadação da CEFEM vem apresentando crescimento exponencial nos últimos anos. Em 2017, a arrecadação foi da ordem de 1,8 bilhão. Em 2018, 3 bilhões de reais. Em 2019, 4,5 bilhões de reais. Em 2020, pouco mais de 6 bilhões de reais. Em 2021, até setembro, já foram arrecadados pouco mais de 7,8 bilhões. E projetamos, até o encerramento do exercício, uma arrecadação pouco mais de 11 bilhões de reais, segundo apontam as projeções da ANM. Em 2020, 2.590 municípios brasileiros foram beneficiados com a distribuição da CEFEM, sendo injetado na economia brasileira 209 bilhões de reais. Em 2021, essa cifra suplantará os 340 milhões de reais. Cabe destacar que as atividades de mineração estão se desenvolvendo em um cenário favorável, devido ao aumento do consumo no mercado externo, devido à valorização das commodities e à variação cambial positiva do dólar em relação ao real, que acabam impactando, os valores arrecadados a título de CEFEM. Enfim, concluindo, é importante destacar que as atividades da mineração são essenciais para o fortalecimento da economia brasileira e para o desenvolvimento do país, uma vez que geram empregos, riqueza e renda, abastece os mercados internos e externos com produtos de qualidade. Como essas atividades ocorrem nos municípios, fortalecem o comércio e os serviços locais, devido ao consumo das empresas e das famílias. A ANM, em 2001, vem desenvolvendo importantes projetos visando fortalecer a boa gestão das receitas públicas, em especial a CEFEM, cabendo destacar o Cadastro Nacional do Primeiro Adquirente, de PLG, que será um cadastro realizado na ANM previamente, antes do primeiro adquirente fazer a aquisição desses produtos das PLGs, moralizando o setor, dando transparência, fazendo com que tanto a ANM quanto a sociedade possa conhecer os verdadeiros compradores desses produtos, que hoje enfrentam alguns problemas devido a não serem previamente conhecidos quem os são. E também temos a DIEF, que é a Declaração de Informações Econômico-Fiscais. É uma declaração que será exigida de todos os mineradores, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, sejam titulares, sejam arrendatários, sejam permissionários da lavra garimpeira. Todos terão a obrigatoriedade de declarar, e esses projetos estão em estágios bem avançados. O Cadastro Nacional do Primeiro Adquirente já passou por consulta pública e está na fase de análise jurídica da minuta da resolução, que brevemente será publicada pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Mineração. A DIEF
ela está saindo, ela saiu agora de consulta pública e vai entrar na fase de análise das contribuições que foram apresentadas, né, durante o período da consulta pública. E será também um instrumento moralizador, uma vez que é obrigatório e é mensal, e todos terão que fazer a entrega dessa declaração, informando seus fatos geradores, parcelas dedutíveis, valores que tem a recolher de CEFEM, né? Então, e outra coisa, o que é importante, né? Informações verídicas, né? Porque caso hajam imperfeições nas informações, né? Poderão ser penalizados, uma vez que a Lei 8.001, em seu artigo 2º-C, traz algumas imputações que poderão sofrer aqueles que atentarem contra os atos reais, né? Também nós temos um projeto muito importante, né, e está aqui presente o prefeito de Conceição do Mato Dentro e também o Valdir Salvador, grandes personagens da AMIG, né, Associação dos Mineradores de Minas do Brasil, que tem sido um parceiro muito ativo conosco, né? E nós já estamos firmando também os acordos de cooperação técnica com estados e com municípios. Vários municípios de Minas Gerais já tiveram seus acordos aprovados pela diretoria colegiada da ANM e brevemente serão convocados para participar de treinamento e capacitação junto à equipe de coordenação de fiscalização das receitas da ANM. Nós teremos aí um prazo de até 120 dias após a publicação do extrato desses acordos, né, no Diário Oficial da União, por parte da ANM, e no Diário Oficial, né, do município, né, onde ele publica os seus atos oficiais. Uma vez publicado, capacita-se e, após a capacitação, esses servidores estarão aptos a participar das fiscalizações da CEFEM nas suas áreas geográficas, né? Ou seja, o servidor municipal participará da fiscalização da CEFEM nas empresas que exploram a atividade em seus respectivos municípios. E os servidores do Estado, igualmente, nos municípios que integram aquela unidade da federação. Então, nós estamos realmente entendendo que esses acordos irá dar um salto de qualidade na fiscalização da CEFEM, aumentando o quantitativo de empresas fiscalizadas e também contribuindo para o crescimento da arrecadação, uma vez que, hoje, todos os senhores têm conhecimento que a Agência Nacional de Mineração tem um quadro muito reduzido de servidores. E esse momento é um momento ímpar, né? Porque é um momento que nós já temos aqui, por exemplo, uma lista de aproximadamente 70 servidores dos entes federados que irão ser nossos parceiros. E estamos muito felizes com esse acordo, né? Com esses novos projetos que entrarão em vigor, porque todos eles servirão de instrumentos de moralização da atividade minerária brasileira. Obrigado. Eu passo a palavra agora para o José Fernando Aparecido de Oliveira, o prefeito de Conceição do Mato Dentro e presidente da AMIG. Esteja com a palavra. Muito obrigado, Etivaldo. Eu quero iniciar as minhas palavras cumprimentando a Agência Nacional de Mineração, cumprimentando o senhor Etivaldo e mandando um abraço muito carinhoso, né, da AMIG para o Bica, e toda a diretoria da agência. Quero cumprimentar os meus companheiros, André Germani, Vinícius Alvarenga, cumprimentar o Ibran, na pessoa do Alexandre Melo, e cumprimentando o Alexandre Melo, quero cumprimentar também o Dr. Brumer,
presidente do Conselho de Administração do IBRAM, cumprimentar o doutor Flávio Penido, presidente executivo do IBRAM, parabenizar o IBRAM por esse belo programa que está se apresentando esses dias, do Exposibran, que é o maior congresso do país de mineração, e posso dizer, um dos maiores congressos do planeta, do mundo, e, portanto, é uma satisfação muito grande para nós da MIG estar participando como expositor e colocando, né, o lado dos municípios, a visão dos municípios, a visão dos territórios minerados para contribuir para o aperfeiçoamento, para o debate, mas, sobretudo, para uma nova mineração, cuja a sustentabilidade não seja mais uma causa, mas uma meta a ser atingida. E essa parceria com a Agência Nacional de Mineração é exatamente para a gente poder suprir uma lacuna na área de fiscalização da agência, que agora, né, junto com a MIG, vai ter uma nova força, junto com o Estado do Pará, está caminhando também para o Estado de Minas Gerais assinar esse acordo, viu, Etivaldo? Tive com o pessoal do governo de Minas. Então, nós estamos num momento muito bom, né, das commodities minerais. Eu quero cumprimentar o Valdir Salvador, nosso Juninho, que também está aqui na apresentação, que é o nosso diretor geral da MIG. Ele fala que é o consultor de relações institucionais, mas ex-presidente também da nossa associação, que tem um conhecimento técnico, né, e político também da atividade como um todo. Então, vamos à nossa apresentação. Peço, né, licença para a gente já começar, viu, Isabela? Já pode iniciar os nossos slides. Vou estar compartilhando com vocês a nossa tela, e a Isabela, que é a nossa assessora de imprensa, está aqui me ajudando a pilotar essa apresentação. Bem, coloca isso. Bem, atualmente, né, congrega os municípios que representam juntos a AMIG, né, Associação dos Municípios Mineradoras de Minas Gerais e do Brasil, representam juntos 55% da produção mineral do país e 60% praticamente de toda a CEFEM recolhida no país. Nós estamos, né, apenas reafirmando os dados que o doutor Etivaldo já colocou, né? Então, fazendo uma linha do tempo, aqui de 2004 a 2020, nós saímos aí, nos últimos 16 anos, de R$326 mil para 6 bilhões de reais da CEFEM, né? Em 2020, com uma projeção aí que o Etivaldo já colocou aí para o ano de 2021. Né, de janeiro a março, de janeiro a setembro desse ano, já chegamos, né, a 1 bilhão 184 milhões, né, e de acordo com a Agência Nacional, a arrecadação do país atingiu 7,8 bilhões, na verdade aqui é 7, né? Perfeito. Bilhões até o dia 4 de outubro deste ano, recorde absoluto de valor desde quando teve início na nossa série histórica. Eu acho que eu já vou passar, né, porque o doutor Etivaldo bem disse, né, a questão, mas eu quero ressaltar que a CEFEM, embora receba o nome de compensação financeira, tem natureza jurídica de participação no resultado. Trata-se de prestação pecuniária, compulsória, não tributária, sendo caracterizada e categorizada como receita patrimonial devida em decorrência da exploração de um bem público. O fato de ser caracterizada como receita patrimonial faz com que a CEFEM seja considerada receita corrente líquida, gerando reflexos diretos na composição dos planos plurianuais, lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, as LOAs, as leis orçamentárias anuais dos municípios mineradores e, evidentemente, no planejamento das despesas e investimentos necessários para a implantação e manutenção de políticas públicas
que garantam aos cidadãos os direitos previstos na Constituição Federal e nas respectivas leis municipais. O doutor Etivaldo também já falou da Lei 7.990, que definiu os limites de utilização por parte dos entes federados, né, definiu que ainda serão destinados preferencialmente pelo menos 20% de cada das parcelas destinadas ao Distrito Federal, Estado e municípios, né, relativas a uma questão que a gente tem batido muito na AMIG agora, que é diversificação econômica, né? É o desenvolvimento mineral sustentável, o desenvolvimento científico e tecnológico, agregando valor. Então, nesse contexto, é muito importante que sejam criados instrumentos legais pelos municípios mineradores que permitam o direcionamento dos recursos da CEFEM, vinculando-os a determinados objetos que visem prioritariamente a diversificação econômica local, regional e dentro de programas estruturantes. Então, aqui algumas sugestões aqui da AMIG, né, que é a ampliação das ações de fiscalização dos impactos da mineração e do cumprimento das condicionantes do licenciamento estadual, informando qualquer descumprimento de condicionante formalmente ao CISEMA, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Fomentar a instalação de empresas e indústria, dando preferência, sempre que possível, às de tecnologia de ponta. Fomentar a instalação de atividades dos diversos setores produtivos. Desenvolver programas de apoio aos pequenos empresários, aos empreendedores. Pagamento de desapropriação de bem imóvel, desde que o referido imóvel seja destinado para atender aos direitos fundamentais à educação, à saúde, ao meio ambiente, além de obras de infraestrutura e de desenvolvimento econômico. Investimentos em eletrificação rural, urbana, que é muito importante, né, o desenvolvimento territorial como um todo, né, no setor produtivo no interior. Agora vamos abordar alguns pontos importantes, né? Volta, por favor, que é a imprevisibilidade da arrecadação e a sonegação. O valor pago dos recursos minerais é de extrema importância, obviamente, para o papel gerador de mudanças sociais e de crescimento econômico dos territórios minerados. Eu falo muito, né, que crescer não é desenvolver. Nós temos que ter uma visão de desenvolvimento, não de crescimento, né? E organizar esse crescimento é exatamente gerar desenvolvimento. Então, a CEFEM tem como base de cálculo o valor da operação, que varia em função da produção e do preço da commodity no mercado global, oferta e demanda. Essas variáveis impactam os valores pagos de CEFEM aos municípios, o que, consequentemente, dificulta o planejamento do orçamento. Portanto, não é uma receita estável e definitiva. Ela é variável e, de acordo, né, com oferta e demanda, uma commodity no mercado global. Hoje nós estamos vivendo uma situação muito positiva em função do valor da commodity e também do câmbio. O sistema de arrecadação tem como característica a autodeclaração e a inexistência, isso que é importante, né, essa parceria com a agência, e a inexistência de informação para verificar os valores reais, o que também prejudica o desenvolvimento de modelos que prevêem a arrecadação. Tem aqui algumas, né, na imprensa, né, que atinge o maior preço em 13 anos, aí agora a queda, né, que despenca, né, e agora já retoma um pouquinho, a gente já vê, né, uma retomada do preço. Relatórios, né, de avaliação da Agência Nacional de Mineração, a gerência regional, a exportação de ferro, né, falando aí do subfaturamento, qual trabalho foi realizado pela CGU na execução dos trabalhos, né, por que a CGU, que é a Controladoria Geral da União, realizou, né, para, sobretudo, avaliar os procedimentos e ferramentas utilizados pela agência na cobrança das receitas da CEFEM, né, e não está na Agência Regional de Minas. Quais as conclusões? Ou seja, é um breve estudo que a AMIG fez com relação a esse trabalho da CGU. E nós estamos, né, trabalhando, né, o desenvolvimento de políticas de
de diversificação econômica. Essa é uma agenda prioritária da AMIG, junto aos municípios mineradores, né, trabalhar políticas de diversificação econômica, criação de fundos intergeracionais. Conceição já está na linha de estudo de um fundo soberano, e um planejamento, né, das ações, né, no curto, médio e longo prazo, né, que é exatamente essa questão do longo prazo, a criação, né, incentivação de fundos intergeracionais. Então, basicamente é isso. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao Alexandre do IBRAM, um grande parceiro. O IBRAM é um grande parceiro da AMIG, e eu quero cumprimentar na pessoa do Alexandre, toda a diretoria do IBRAM, doutor Wilson Brume, a quem nós temos o maior carinho e admiração, doutor Flávio Penido, e os nossos companheiros, André Cirilo, Germani, da Mineração Caraíva, e o Vinícius Alvarenga, da Companhia Brasileira de Lítio, e a você, Etivaldo, os nossos cumprimentos, agradecimentos, a nossa admiração pelo trabalho, seu trabalho e do trabalho de toda a Agência Nacional de Mineração, que eu posso dizer, tira leite e pera, viu? Um grande abraço, e estamos, né, juntos pelo desenvolvimento da mineração sustentável, né, no nosso Brasil. Eu deixo a palavra para o André Cirilo. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Já estão vendo a minha tela? Sim. Primeiramente, agradecemos a participação nossa dentro desse importante diálogo, né? A importância do IBRAM na manutenção desse congresso aí, certamente, eu acho, é o mais importante da América do Sul, né? Do Brasil, um dos mais importantes, e sofreu um pouco esse revés aí nesse momento, mas esperamos que vamos retornar com ele. Tem esse do IBRAM Sudeste, né? Tem o IBRAM Norte, agora vocês vão ter que acertar a agenda aí, porque era um nos anos pares, o outro nos anos ímpares. Eu já tive em empresas participando tanto do Norte quanto aqui do Sudeste, né? E é um evento maravilhoso, e com muito ensinamento e muita troca de informação, e principalmente encontro, né, das pessoas que trabalham aí nesse Brasil, cada um para o canto, né? Porque a mineração ela está lá, ela rígida naquele local, mas é uma oportunidade de a gente se falar. Muito obrigado aí, agradecendo aí, saúdo a presença do Etivaldo Santana, da ANM, o nosso querido José Fernando, aí, de Conceição do Mato Dentro, e AMIG, né? Você falou a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil. Eu achava que era mais Minas Gerais, mas, pelo que você falou, ela está se estendendo, é isso, José Fernando? Exatamente, André. Nós já estamos com 7 estados, agora o 7º estado entrando na associação, né? Nós mudamos o estatuto ainda com o Vitor Penido, o ex-presidente nosso, ex-prefeito de Nova Lima, e né, o Pará, sobretudo, queria começar a participar. Então, em vez de criar uma nova associação, eles entraram na nossa associação, e a partir daí a coisa foi evoluindo. E acabamos de receber Volta Redonda, no estado do Rio, estamos recebendo também os municípios do Espírito Santo, né, já discutindo, o município de Goiás está entrando, ou seja, já virou nacional a nossa entidade. Interessante demais, e vai muito na linha do que deve ser, né, um tributo desse, como você fez. Também parabenizo a participação aí do Vinícius Alvarenga, da Companhia Brasileira de Lítio, né? Eu não conheço a região ainda, mas vamos ver a apresentação dele. O IBRAM Alexandre Mello, a gente tem se encontrado aí nesses grupos de trabalho aí. A Cíntia também, né? Conversei bastante com ela ontem, então, o pessoal do IBRAM, parabéns aí. Maravilhosa oportunidade. Bom, demais pessoas também que a gente não falou, mas estão aí com a
parabenização aí, nossa saudação, perdão. Então, vamos entrar no âmbito da mineração Caraíba para daí desembocarmos no Cefem. A empresa trabalha, né, claro, inserida na região da Bahia, vou mostrar os municípios, já desde a década de 80, deixando de ser um estatal e entrando para a empresa privada, sendo hoje uma empresa de mercado aberto, né? Tem bolsa de Toronto, bolsa de Nova York, ou seja, nós somos visitados pelo mundo inteiro para avaliar nossas práticas. Mas, então, aí nós temos que manter as melhores relações, tanto com os stakeholders internos quanto externos, comunidade, região de influência nossa, os municípios, principalmente, e fortalecer essas parcerias, né? Desenvolvendo nossos trabalhos para ter um crescimento socioambiental, pelo menos positivo, deixando um legado positivo ao fim da exploração do recurso mineral, né? Entendemos que a cooperação, a mútua cooperação é a base para esse trabalho bem feito de governança territorial e empresarial. Um pouquinho da nossa inserção. Nós estamos ali na região da Bahia, Jaguarari, Curaçá e Juazeiro. Os 3 municípios que sediam as nossas minas Juazeiro, Curaçá e Jaguarari. Já vou fazer, pelo que o Fernando falou, eu vou fazer um movimento para esse pessoal, esses 3 municípios, começarem a buscar a MIG para entender um pouco mais, né, conforme vamos falando aí na frente. Nós temos uma adutora que viabilizou o empreendimento aqui no meio do semiárido baiano, né, uma adutora de 60 quilômetros que vem do Rio São Francisco. Ao longo dessa adutora, evidentemente, tem todo o benefício dessa distribuição de água, viabilizando o distrito de Pilar, onde a gente reside, né? Existe também, e foi criado na época para a mineração Caraíba, mas também toda essa região, ela distribui, hoje praticamente mais de 100 mil famílias são beneficiadas com essa adutora. Participa também do programa de distribuição de água, né, do governo, de pipas, né, além da irrigação e dessedentação de animais e abastecimento humano. Essa região nossa, ela se insere, então, nessa região do Vale do Curaçá, que a gente chama, o Rio Curaçá, que é o afluente de São Francisco, mais ou menos num polígono de 130 quilômetros por 30 quilômetros de largura. Nós temos o Distrito Sul, que é a mina principal, né, a mina de Pilar, a mina da Matriz. Temos a mina Sussuarana próxima, hoje ela está desativada, mas deve retomar no futuro próximo aí. No Bloco Central, nós temos o outro município, aqui está o Distrito Sul, faz parte do município de Jaguarari, como eu mostrei. No Distrito Central, que tem a mina de Surubim, que está sendo retomada pela 3ª vez, né? Interessante isso, a dinâmica do minério, né? Uma época a commodity está valorizada, outra época não está valorizada, deixa de ser atrativo a exploração mineral, outra época ela retoma, nosso produto final é o concentrado de cobre, que tem uma tendência de ser o minério do futuro, assim também como o lítio, né? E outros por conta da forte importância da energia elétrica, energias alternativas, né, em detrimento da energia de carbono, né? Pois bem, então aqui no Distrito Central, o município de Curaçá, então temos articulações aqui com o município de Curaçá. E no Distrito Norte, o município de Juazeiro. Então nós temos 3 grandes empreendimentos, 3 empreendimentos com a mina de Vermelhos no Distrito Norte, a mina de Surubim no Distrito Central e a mina Matriz, que é a nossa principal, no Distrito Sul, com 3 municípios com forte interface, né, nossa, com eles, com todas essas comunidades do entorno, né, principalmente. Não sei se aparece bem aqui no slide, mas tem uns pontinhos, né, alguns pontinhos verdes, vermelhos, umas estrelinhas. Realmente acho que não aparece muito, não, mas isso é um pouco da inserção dos nossos trabalhos, investimentos sociais da empresa diretamente nas comunidades do entorno. Nós
trabalhamos aí com diversos projetos socioambientais, estamos atendendo praticamente todas as diretrizes do desenvolvimento sustentável, com exceção de vida marinha, né, vida na água, né, que nós trabalhamos mais numa área praticamente com pouco recurso hídrico, né? Mas, enfim, desenvolvemos aí no Distrito Norte em torno de 23 comunidades, são 8 projetos apoiados com a tendência sempre crescente, né? Trabalhamos muito aí com a caprino-ovinocultura, talvez seja o programa da caprino-ovinocultura, o nosso programa sustentável chefe, né? O programa chefe nosso, o carro-chefe aí dessas atividades. Mas existem diversas outras atividades vinculadas direta ou indiretamente. Nesses programas foram criados já, por exemplo, 2 laticínios de queijo de cabra, cujo queijo, né, está sendo desenvolvido sempre buscando refinar, já estão certificados em nível estadual, né, agora com selo arte ele pode ser comercializado no estado. A região do São Francisco aí, Petrolina e Juazeiro, né, próxima, né, polo vinícola, vitivinícola muito forte, então você já tem ali queijos e vinhos, né, já tem uma sinergia. E uma coisa interessante que você tem uma preservação ambiental muito forte com esse tipo de atividade. Isso aí e outra coisa, isso é uma capilaridade também imensa. Nossa região aí talvez o segundo, a região do Nordeste, né, onde a gente trabalha, onde a gente está inserido, é o segundo maior polo de caprinos e ovinos do Brasil, mais de 6 milhões de cabeças. O primeiro é no Sul, o segundo é esse. Só que esse aqui trabalha disperso, sem muita qualidade, sem muita tecnologia, e é isso que a gente está trazendo. A partir do momento que identificamos essas vocações, estamos desenvolvendo isso aí. E também retirando o animal que era acostumado a criar solto, em criações extensivas, degradando a caatinga. Agora você desenvolve unidades forrageiras de produção de balanceado, né? Então você tem tanto para a ovinocultura de corte, como a caprinocultura de leite, né? São 2 trabalhos em paralelo que a gente vem desenvolvendo, e além dos outros projetos. Então, esse, entre outros, temos 8 projetos apoiados aqui na parte norte, com 23 comunidades, na parte central, 8 projetos com 28 comunidades envolvidas, diversas unidades forrageiras, e no sul também, mais ou menos 22 comunidades, 19 projetos sociais, unidades forrageiras, ampliando cada vez mais esse portfólio, né? Um pouco também da nossa geração de riqueza na região, 3 mil empregos diretos, né, por ano, e próprios e terceiros, mais de 635 milhões em taxas e royalties, né, 1,6 bilhões em pagamentos de fornecedoras e 4,3 bilhões em venda de concentrado para a metalurgia de Salvador, fora o mercado interno. Esse é um pouco da visão da contribuição para os próximos 5 anos da mineração Caraíba. Uma folha mensal base de 9 milhões, né, somente próprios, remuneração própria e terceira, em média, de R$ 8.358, folha anual de 117 milhões de reais, né, dados de 2021. Então, nós produzimos um concentrado de cobre, ele vai através de processos físicos, principalmente, cominuição, peneiramento, britagem, ele faz o concentrado de cobre com em torno de 30% de cobre, que é vendido para a metalurgia do mercado interno, 80% mais ou menos. Então, Salvador, em Camaçari, é o polo petroquímico, onde nós transformamos esse concentrado em cobre metálico para ser utilizado no Brasil. O Brasil hoje é importador de cobre, ainda não é autossuficiente em cobre. Então, além do mercado interno, nós também suprimos, às vezes, o mercado externo com o nosso produto. Existe uma grande política nossa interna de concentrar conteúdo local, tanto de mão de obra quanto de diversidade econômica, né, para fortalecer o território onde nós estamos inseridos, né. Um pouco aqui da visão pago em compras, né, saída de caixa,
290 milhões, né, na região aqui de Juazeiro, Curaçá, Senhor do Bonfim, né, desembolso mês a mês. Temos aqui, não vou me ater muito, então, só um pouquinho da cena do Travessia de São Francisco, aqui do lado de cá, Petrolina, do lado de lá, Petrolina, Pernambuco, aqui, Juazeiro, aqui um pouco da vila de Pilar, né? Jaguarari, outros municípios, Senhor do Bonfim, são cidades próximas. A geração de tributos, né? Arrecadação federal, COFINS, 145 milhões, PIS, COFINS nos últimos 5 anos, nos próximos 5 anos, 214 milhões, e o CEFEM federal, né? 10 milhões nesses 5 anos passados e 21 milhões nos próximos 5 anos. Federal, como a gente já viu aí, é a menor alíquota do CEFEM. No âmbito estadual, né, ficando nos últimos 5 anos em torno de 20 milhões de CEFEM de arrecadação, os tributos estaduais estão aqui, 63 milhões. Nos próximos 5 anos, uma estimativa de dobrar essa produção, né, e, portanto, o CEFEM vai ser mais ou menos o dobro, né, e a geração de tributos federais e estaduais dessa forma. E o municipal, porque esse é um imposto bastante, talvez um imposto dos mais justos, né, ele fica na geração de origem a sua maior alíquota, né, 30 milhões de CEFEM de 2017 e 2021, com a expectativa de, nos próximos 5 anos, passar para 66 milhões no distrito de Jaguarari. De Juazeiro, 26 milhões, nos próximos 5 anos, 42 milhões, também dobrando a expectativa de produção de minas, desenvolvimento dos nossos recursos minerais e, consequentemente, do CEFEM. E Curaçá, dos últimos 5 anos, 1.578.000, que teve uma mina que foi em 2018, parou, e agora nós estamos retomando. Então, os próximos 2021, 2025, mais 9.748.000. Então, essa apresentação, mais ou menos, só para ter uma noção aí da nossa participação, da nossa inserção, e a importância do que foi falado pelo José Fernando. Eu fiquei muito feliz, porque uma coisa é a base tributária, a base de geração desse tributo, né, relativo à produção mineral, né, você desconta os tributos, o faturamento bruto menos os impostos, você faz ali a alíquota, né, do tributo, né? Porém, ele é destinado, pelos seus dispositivos legais, a uma compensação, não apenas uma remuneração financeira, porém uma compensação né, no local de origem, em função dos determinados impactos que ocorrem, né? Então, nada mais justo que esta aplicação ser direcionada a esse cenário, né? Meio ambiente, geração de riqueza, geração de atividades, diversificação de atividades nesses municípios, porque o recurso mineral a gente já sabe que é finito e, portanto, ele tem que ter alternativas. E o CEFEM é um excelente instrumento, aliado às iniciativas da empresa para buscar as sinergias, né? Claro, como eu mostrei, esses trabalhos nossos aí não têm um dedo do CEFEM, né? Não se escuta falar do CEFEM nos municípios, e agora existe esse trabalho forte que estamos fazendo, né, conforme nós podemos conversar mais à frente, de trazer para os municípios a importância de se regulamentar melhor esse CEFEM, né? Temos só um município com um pouco dessa visão, os outros estão começando a se interessar. Nós estamos com um trabalho forte de interface entre a empresa e as comunidades locais e o governo local, para que o CEFEM seja melhor visualizado e melhor utilizado pelo poder público na natureza desse... Germani, 2 minutos aí para você concluir, tá? Perfeito. Então, basicamente, era esse pano de fundo que eu queria traçar, a existência de forte investimento socioambiental da empresa e a necessidade de se trazer o CEFEM mais a bordo, né,
desse ambiente, empresa, comunidade, necessidade da área, do entorno, da área onde é gerado esse imposto, para que ele seja bem aplicado e seja reconhecido, a importância dele seja reconhecido tanto pelas comunidades nas áreas de influência, também pelos municípios que suportam essas atividades mineradoras. Muito obrigado. Com a palavra, o Vinícius Alvarenga, da Companhia Brasileira de Lítio. Bom dia a todos presentes. Cumprimento aqui a diretoria do IBRAM pela organização de mais um evento com muito sucesso, mais um Expo IBRAM. É uma empresa que eu trabalhava, foi expositora na primeira edição há muitos anos, quase 30 anos, quando era um evento muito pequeno, ali sediado no Minas Centro. Não sei se alguém aqui lembra disso, mas desde o princípio eu contribuo aí com a Expo IBRAM e estou muito orgulhoso de poder contribuir novamente nessa nova edição. Muito obrigado à diretoria, ao Flávio, ao Wilson Brumer, que fizeram o convite, também ao Alexandre e toda a organização responsável por mais um evento tão importante. Cumprimento os colegas aí participando desse painel, o Etivaldo, o Zé Fernando e o André, e eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Companhia Brasileira de Lítio, que é uma empresa assim, muito pouco conhecida ainda, né? Apesar do lítio estar nas manchetes, aí algumas empresas são bastante conhecidas, nós mesmos somos os mais antigos aí no segmento, não somos tão conhecidos assim. Vou falar um pouquinho da gente e depois abordar questões relativas à CFEM propriamente. Como vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok. A CBL foi fundada em 85, estamos em operações contínuas desde 91. Tá? Nós somos localizados uma unidade de mineração subterrânea do mineral de lítio, que chama-se Espodumênio, que, por sinal, foi descoberto pelo patriarca da Independência, José Bonifácio, e este mineral é operado por nós, né, em Itinga e Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. E temos uma unidade de planta química que produz os produtos químicos de alta pureza de lítio em Divisa Alegre, também no Vale do Jequitinhonha. Nós somos uma empresa SA de capital fechado, 100% nacional, desde o início, e a Codenge, né, do Estado de Minas Gerais, tem 33% das nossas ações. Nós, desde o início, somos uma empresa verticalizada, que vai desde o mineral de lítio, que esse mineral é esverdeado, aí à esquerda, até os compostos químicos de lítio, principalmente o carbonato de lítio e o hidróxido de lítio, tá? Que é na forma de cristais, o carbonato de lítio na forma desse pó fino branco. Vocês veem meu cursor quando eu apresento aqui? Positivo. Sim, positivo. Tá. Ok. Bom, somos uma empresa de produção integrada que vai desde o recurso mineral, passando pela lavra subterrânea e pelo beneficiamento mineral em Itinga e Araçuaí, onde operamos a nossa mina aí hoje a 300 metros, né, de profundidade. Usamos técnicas de geologia e geotécnica, técnicas muito avançadas, que garantam uma operação muito segura. Nós, em 30 anos, nunca tivemos um acidente grave, muito menos fatal. Operamos com monitoramento sísmico online e a todo momento, 24/7. Operamos com carregadeiras e outros equipamentos com controle remoto para evitar a presença de operadores em áreas mais sensíveis. Estamos agora trabalhando na implantação de caminhões também com controle remoto. Nosso beneficiamento mineral é automatizado, usamos meio denso, né, separação por meio denso, para beneficiamento do espodumênio, e usamos seletores de raio-x e aeroclassificação para garantir a alta pureza no concentrado de lítio. Temos em Divisa Alegre, né, nossos diagramas de processo, a parte de pirometalurgia e de refino químico, onde a gente usa uma série de processos, né, de operações unitárias diferentes, como vocês estão vendo aqui no slide,
para garantir produtos químicos de lítio de alta pureza. Toda a operação nossa, o nosso sistema de gestão integrado é certificado, né, pelas ISOs relativas à gestão da qualidade, a meio ambiente e a segurança e questões trabalhistas, tá? E o ano que vem a gente já está em processo de obtenção do certificado ESG, tá? Que dá de maneira 360 graus, né, uma contestação, né, que a empresa trabalha de maneira correta, diz respeito ao meio ambiente, questões sociais e governança. O concentrado de spodumênio, né, com 6% de L2O, ele tem aparentemente verde, né, um verde claro, um mineral muito bonito quando bem processado. Nossa produção é de 36 mil toneladas por ano desse concentrado. A gente produz o grau químico, que é principalmente fornecido da nossa própria planta química em Divisa Alegre, uma parte excedente. Ainda nós não processamos toda a nossa produção, é uma fase seguinte do nosso desenvolvimento. Por enquanto, a gente exporta o excedente para a Ganfeng Lithium, que é um parceiro, é o maior produtor de lítio mundial hoje, fica na China, e uma parte é vendida para uso direto por empresas dos segmentos de cerâmicas, vidros, metalurgia, né, pós-fluxantes, principalmente para lingotamento contínuo, usam muito o lítio, e o coproduto, o rejeito mineral, é bastante rico em feldspato, e a gente comercializa na indústria cerâmica. Os nossos produtos químicos produzidos em Divisa Alegre, a gente tem uma capacidade de aproximadamente 1.200 toneladas ano, né, de LCE, que é o carbonato de lítio equivalente, né, quando se converte todos os produtos químicos ao carbonato de lítio, uma métrica aí do segmento, tá? Nós produzimos um carbonato de lítio com 99% de pureza, o chamado grau técnico ou grau industrial, que a gente vende principalmente para cerâmicas e para tratamento metalúrgico, tá? Esgotamento contínuo, tratamentos térmicos, são uma série de processos que usam o lítio, tá? Na forma desse carbonato de lítio. A gente produz o carbonato de lítio grau industrial, cuja segmento de graxas e lubrificantes é o maior cliente desse uso. Aproximadamente 80% da produção mundial de graxas aqui no Brasil também usa 1 a 1,5% de lítio para melhorar as propriedades das graxas lubrificantes, né, qualquer graxa industrial, automotiva, etc. E vidros especiais de laboratórios sujeitos a altas temperaturas também usam o lítio, também são nossos clientes. O carbonato de lítio de altíssima pureza, 99,5 acima, a gente tem um grau bateria, né, carbonato de lítio grau bateria, que ele é usado como, ele vai compor a pasta catódica de baterias de íon lítio, principalmente as veiculares agora, né, também para celular, para computador, mas claro que o maior mercado é a eletrificação veicular, e a gente já está presente, a gente já domina essa tecnologia aqui no Brasil, né, não temos ainda fabricação de baterias de íon lítio aqui, mas a matéria-prima principal nós já temos. E outro segmento importantíssimo que nós atendemos é o segmento farmacêutico, né? A gente faz o carbonato de lítio, que é o princípio ativo dos medicamentos de lítio psiquiátricos, principalmente, né? É um mercado que aumentou muito no Brasil nos últimos anos, muito mais gente se tratando, felizmente, e nós abastecemos esse mercado de maneira exclusiva aqui no Brasil. E, ultimamente, temos desenvolvido junto ao IPEN, Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear, o desenvolvimento dos hidróxidos nucleares do lítio, que são usados. O Brasil ainda importa esses hidróxidos, é uma importação difícil, pouquíssimos países detêm essa tecnologia, e nós estamos com esse desenvolvimento para que o tenhamos aqui. Esses hidróxidos nucleares são importantíssimos no controle térmico dos reatores de fissão nuclear, tanto as usinas de Angra, como o projeto do submarino nuclear da Marinha, por exemplo, é necessário o lítio no resfriamento dos reatores, tá? A questão social na CBL, principalmente por sermos localizados, né, numa região que ainda é uma das mais carentes de Minas, mas era muito mais quando iniciamos, né? É fundamental assim, um protagonismo nosso nessa questão, tanto em Itinga, Araçuaí, quanto em Divisa Alegre. Nós sempre trabalhamos com esse protagonismo, né? Nós geramos hoje 510 empregos, um terço dos nossos colaboradores tem terceiro grau oposto, quer dizer, nós temos um processo complexo, né, um processo químico de alta pureza,
que exijam empregos mais sofisticados, e isso irradia conhecimento naquela região, que é muito importante também. Em 2021, a gente gerará mais de 50 milhões de impostos e tributos, tá? E o nosso relatório de responsabilidade social, aberto a todos aí no nosso site, ele publica, né, o que a gente, com mais detalhes, o que a gente faz em termos de apoio social, desde a nossa fundação a hospitais, creches, escolas, lá daquela região. A gente foca o nosso apoio social principalmente em saúde, educação, apesar que fazemos coisas, por exemplo, como até para segurança, construção de quartéis de polícia, esse tipo de coisa assim. É uma região que ela tinha um IDH muito baixo quando nós começamos, aproximadamente 70% do IDH médio de Minas era o IDH médio desses municípios que nós atuamos, mais ou menos como o resto do Vale de Jequitinhonha, e hoje, no último censo, em 2010, esse IDH já tinha aproximado mais, já estava 90% da média de Minas Gerais. Infelizmente, não tivemos o censo no ano passado, não sei quando teremos, mas tenho certeza que, apesar de mais carente ainda, houve certa aproximação com a média do Estado, recentemente. Irradiação de conhecimento é outro ponto fundamental. O José Fernando bem falou que crescimento não é desenvolvimento, nem principalmente alertando, né, que a receita com o CEFEM, a receita com mineração, ela é incerta e finita, né? Então, o conhecimento é um legado muito importante que a nossa indústria deve deixar nas comunidades onde atuamos, porque isso é o valor que fica, né? É o legado que fica para que esse conhecimento seja usado em outras atividades, né? em outras oportunidades de desenvolvimento que a região possa ter, né? Nós valorizamos muito isso, facilitamos ou financiamos completamente a educação dos nossos próprios colaboradores, e hoje são 37 bolsistas em diversos cursos. Em julho, nós formamos 6 engenheiros que, através dessas bolsas, que atuam nas nossas unidades. Para uma empresa de médio porte como nós, é um número temos muito orgulho desse número. A gente hoje, em convênio com as universidades locais, né, temos lá o Instituto Técnico Federal do Norte de Minas Gerais, a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha em Mucuri, com o qual a gente tem um convênio nesse programa de estágios, e temos diversos desenvolvimentos acadêmicos para novas tecnologias de lítio, tanto com o Instituto Técnico Federal do Norte de Minas, como a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, assim como outras instituições, como a própria USP e o IPEM, né, Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear. Entrando especificamente agora na questão da CEFEM, né, já foi apresentado aí pelo Zé Fernando, a respeito dos números, né? Eu vou repetir um pouco aqui para vocês, só para enfim, já compunha minha apresentação, e só um segundo, por favor. Isso. E a gente vê aqui que houve uma evolução muito grande, né, de 2003, começou, como foi mostrado antes, nos números, mas de 2008 a 2021 houve um crescimento fantástico, né, na arrecadação da CEFEM, e aqui eu mostro um pouco como que é a questão distributiva, né? Antes de 2017 e depois de 2017, né, que deixou mais valor ainda nos municípios, o que é muito justo, né, e que com certeza está contribuindo muito aí com o desenvolvimento municipal e com a série de ações afirmativas que a AMIG, por exemplo, tem protagonizado. Mas eu chamo a atenção que a CEFEM, apesar de não ser tecnicamente um tributo, um imposto, né, ela acaba sendo, se somada à carga tributária, que, pesado que a mineração já incide sobre a mineração, o Brasil realmente não tem uma situação muito confortável mundialmente de competitividade entre seus pares, né? A gente tem sobre faturamento, né, uma carga tributária das maiores do mundo e sobre o lucro também um dos maiores do mundo, considerando outros países mineradores como o Brasil, né? Estamos aí realmente no primeiro quartil em termos de carga tributária mais alta. Em
outras substâncias também, né? Eu não tenho aqui o estudo do lítio ainda, a NECHAN está terminando o estudo do lítio, mas aproveitando esse estudo que a gente teve acesso, quer dizer, a questão do nióbio é muito próximo da gente, né? A CEFEM, por exemplo, estamos juntos, né, nesse aumento agora recente proposto pela Câmara de 2% para 3,5%. Isso temos, com certeza, uma situação tributária muito próxima do nióbio, né, com o imposto sobre faturamento de 29%, praticamente, e mais de 50% sobre o lucro. Bom, o Brasil é o país que mais tributa, né, a atividade mineral. Bom, com tanto tributo, a gente pode dizer que, pelo menos, há uma relação clara, né, dos municípios mineradores com o maior IDH, de maneira nacional e mundial, né? A mineração, ela colabora significativamente com a melhoria de desenvolvimento humano. Há estudos internacionais comprovando com fatos e dados esse tipo de informação. Eu tenho certeza que a AMIG deve ter coisa semelhante aí também, quantificando, né, e comparando a contribuição que a mineração dá ao desenvolvimento humano em municípios que têm e que não têm essa atividade mineral expressiva. Estamos, então, agora preocupados, né, com uma movimentação para um adicional de CEFEM de 1,5%, sendo já em andamento na Câmara Federal, né, Câmara dos Deputados. Uma pergunta que a gente deixa é exatamente isso, ou seja, frente a esse cenário altíssimo, né, de tributos que a mineração já paga, né, seria realmente justificável a gente pensar em mais aumentos que, na verdade, funcionam como tributos ou impostos à mineração, apesar de tecnicamente não serem. E outra ideia que a gente queria propor caso esse aumento seja inevitável, o mercado, como a amiga apresentou, ela é um ciclo que tem uma dinâmica muito volátil, né? Hoje em dia, as commodities internacionais têm dinâmicas voláteis e se pensar em um aumento dessa contribuição no momento de alta dessas commodities, a gente vai ter o outro lado da moeda também, né, em algum momento. Chegará, né, momentos de pior situação no ciclo de commodities. Então, não seria, caso inevitavelmente, pensasse em uma alíquota progressiva, ou seja, dependendo dos preços internacionais, tudo isso para eliminar falta de competitividade das operações minerais brasileiras comparativamente com as internacionais, é um questionamento que a gente deixa aí para o debate. Tá? Outro problema que a gente gostaria de comentar a respeito da nova tributação do CEFEM sendo em andamento no Legislativo é a questão distributiva, né? Que esse aumento, conforme está agora na legislação proposta, seria distribuído entre todos os municípios produtores de minerais no Estado, proporcionalmente aos habitantes. Então, nós que atuamos numa região muito, muito carente e muito pouco habitada, né, a gente teria que a contribuição a respeito de minerais produzidos na região fossem distribuídos por outros de muito mais, como o próprio Belo Horizonte, por exemplo, teria contribuição. Né? 2 minutos para fazer a Perfeito. Então, é outra pergunta que a gente faz para o debate, se isso realmente faz sentido, essa condição distributiva sendo proposta em relação ao CEFEM. Tá? Bom, é isso. Eu não quis fechar a questão de uma posição da CBL quanto a essas questões, mas estamos preocupados com o aumento, estamos preocupados com a nova situação distributiva em relação ao que pode não beneficiar diretamente aos municípios onde atuamos. Não sei se foi feito realmente um estudo adequado, tanto para este aumento quanto para a questão distributiva nesta legislação que avança agora no Legislativo. Muito obrigado.
Eu passo a palavra ao nosso mediador, né, acho que foi o último a apresentar, e passo a palavra ao Etivaldo, para que dê sequência ao painel. Nós vamos agora, tem algumas perguntas, né, e vamos fazer algumas perguntas aqui, direcionando a algum dos painelistas, né? E a primeira aqui eu vou fazer a pergunta enviada pelo Herman, né? Como a ANM e os empresários do setor estão tratando a taxa de exploração minerária cobrada pelos municípios ou Estado? Eu passaria ao José Fernando Aparecido de Oliveira, por ser, né, um prefeito municipal, né? Qual a visão que ele tem, o que ele poderia falar para o Herman? José Fernando está com o microfone desligado. Oi, Etivaldo. Bem, Você ouviu a pergunta? Ouviu a pergunta? Olha, é só como que nós estamos com relação à taxa minerária, né? Isso. Não, a gente vê essa questão dos municípios, não existe taxa de exploração minerária pelos municípios. O que existe é a CEFEM distribuída para os municípios e que nós temos que direcionar em projetos de desenvolvimento, diversificação econômica, questões de sustentabilidade, e porque não dá mais para dissociar essas questões mais, sabe, da aplicação dos recursos da CEFEM. E temos, dentro do aumento dos recursos da CEFEM, dentro da política nossa, dentro da MIG, que é diversificação econômica, e colocando a sustentabilidade não mais como uma causa, mas como uma meta. Agora, eu não conheço município que tenha uma taxa específica minerária, mesmo porque vai além da sua competência constitucional. A competência constitucional é da União. Perfeito. Realmente... inclusive aqui na agência, né, tem chegado alguns questionamentos, né, em relação à cobrança dessa taxa por alguns municípios, né? E como é uma taxa cobrada pelo Estado e o município, né, a ANM não seria assim, não teria nem como comentar, né, já que ela não teria gestão sobre essa receita, né? O melhor caminho aí, eu creio que seria realmente provocar, né, a Câmara de Vereadores dos municípios ou o próprio Tribunal de Contas dos municípios no estado em que houver essa Corte de Contas. Passando para a segunda pergunta, eu vou direcionar ela ao Vinícius Alvarenga, que, por sinal, já fez a explanação nesse sentido, apenas para pontuar para a Bruna Trindade. O que vocês acham sobre o aumento de 4% para 5,5% da alíquota de CEFEM aprovada pela Câmara dos Deputados, né? E é importante que o Vinícius responda aí, porque o Vinícius representa a empresa, né? Eu, como gestor da arrecadação, né, posso ter uma visão diferente. Então, Vinícius, por favor, responda a Bruna Trindade. Ok, Bruna, obrigado pela pergunta. Eu realmente não sei qual substância mineral está aumentando de 4 para 5,5, né? No caso da empresa que eu trabalho, a substância mineral é o lítio, e ela está sendo proposta, né? Isso não é uma lei definitivamente regulamentada ainda, está sendo proposta uma alteração de 2% para 3,5%, né? Isoladamente, não parece ser muito significativa a mudança, né? Mas combinada a carga tributária total que a mineração sofre no Brasil, claro que o lítio também, eu acho que é um aumento que precisaria de mais estudos em termos da competitividade que a gente pensa para essa indústria a longo prazo, né? Nós concorremos hoje abertamente, mundialmente, com países que tributam muito menos a atividade mineral. Isso é claro que nos preocupa, esse aumento de tributação que corrói a nossa competitividade, principalmente porque grande parte das mineradoras atuam já em regiões muito carentes e são obrigadas, independentemente da contribuição formal, oficial, através dos impostos e da CEFEM, a gente é obrigado a ter muito protagonismo na questão social desses municípios, e aí é claro que nos onera ainda mais, o que não ocorre em muitos países com os quais a gente concorre, tá?
Então, essa é a nossa preocupação. Obrigado. Vamos fazer a próxima pergunta aqui para... Eu gostaria, talvez, de fazer um comentário também. Pois não, à vontade, pode se sinta à vontade. Complementando, né? Porque qualquer aumento de alíquota, conforme foi bem exposto aí, você pode impactar ou até mesmo inviabilizar empreendimentos, né? É muito importante entender que o desenvolvimento de um projeto mineral ele tem aí na sua bagagem no mínimo 10 anos para trás, né? E muitas vezes é capital de risco, capital que só praticamente de quem conhece essa tipologia, né, de investimento, né? Um investidor na área mineral ele sabe que não coloca o dinheiro hoje e amanhã tem o recurso, né? Então, você tem todo aquele trabalho de investigação, de exploração geológica, desenvolvimento de modelos, isso está sempre alinhado ao mercado, né? Está sempre alinhado à demanda daquele produto do mercado, se é crescente, como que é a expectativa de crescimento, e também da segurança jurídica que pode ser conferida para a região onde esse recurso está sendo explorado. Então, se eu vou aportar num país, num estado, numa região que me garanta que, olha, aqui é assim, se trabalha dessa forma, o recurso é tributado dessa forma. Aí tá bom, então eu vou ir para lá, vou comprar propriedade, vou implantar, vou montar equipe, vou começar a desenvolver, que eu vejo que tem alguns recursos que podem ser desenvolvidos e esse desenvolvimento toma tempo, investimento, 30, 40, 50 milhões de dólares, 60 milhões de dólares, 100 e tantos milhões de dólares, até você ter, talvez, uma área que te permita, daí você começar um processo de exploração, de licenciamento para o empreendimento. E aí você chega lá no ponto de bala, e aí muda a alíquota, aquela conta que você tinha sido colocada muitas vezes por conta de commodity, que você não tem controle do preço, ele varia para baixo ou para cima um pouquinho, você pode perder a viabilidade. Então, esse é um ponto. O outro ponto, eu acho também que, para um empreendimento, no caso, vocês viram ali a cara da mineração Caraíba, são vários esportes, várias áreas, vários alvos que são desenvolvidos, podem ser minas, as minas às vezes param, retomam no segundo momento, isso muito em função de viabilidade, de commodity que melhora o preço, né? E aí você tem também a questão do superficiário, né? Então você tem que pagar o tributo, né, todos os custos, logicamente, e o tributo pela exploração mineral, mas também, muitas vezes, o royalty, que é um acordo feito com o superficiário daquela área, porque talvez você não tenha a posse, você tem a posse, mas não tem, a área não é sua, a área é arrendada, vamos dizer assim. Então, é claro, se você aumenta, se aquele produto está valendo mais em termos de CEFEM, é claro que o superficiário vai querer também receber mais. Então, você tem um aumento em cascata, né? Então, é muito delicado essa questão de aumento de tributo. Já foi feito esse aumento em 2017, pela essa lei, e agora tratar desse aumento sem antes, eu diria, e esse talvez eu acho que é o ponto focal, pelo menos no nosso entendimento, desse trabalho de hoje que a gente está fazendo aí. Sem antes regulamentar melhor a sua aplicação dentro daqueles pressupostos, né, de compensação financeira pelo dano, pelo impacto ambiental, pelo dano socioambiental. Claro, a empresa tem seu trabalho todo, tem toda a sua obrigação legal de recuperar a área, porém o CEFEM é um encargo que incide em cima, que deve ser aplicado preferencialmente nesses segmentos aí, nessa área aí de expansão de negócios, diversificação econômica, melhoria de infraestrutura, melhoria de toda aquela região que está sofrendo impacto da mineração, né? Então, são esses dois pontos que eu acho que é importante ressaltar. Pelo simples aumento de 1%, que é nominal, não é nem percentual, é um aumento nominal. No caso do cobre, nós temos hoje 2%, que é o CEFEM, com um aumento de 1%, ficaria 3,5%. Com certeza, os arrendamentos iam aumentar de custo, ia talvez até inviabilizar algum possível empreendimento minerário. Obrigado. A próxima pergunta vai para o José Fernando.
José Fernando Aparecido de Oliveira. Gostaria de saber, quem pergunta é o Carlos César, gostaria de saber se a AMIG possui acordo de cooperação com universidades e centros de pesquisa. Bem, eu queria apenas fazer uma complementação na pergunta anterior, que eu gostaria de ter, né, dado a opinião do MIG, que a CEFEM não é tributo, tá? Apesar de ser um percentual da exploração, ele não é considerado tributo, ele é uma compensação financeira. E na questão da questão tributária, eu acho que essa questão da carga tributária tem que ser feita quando da reforma tributária em tramitação. Eu acho que nós temos que ver a questão do todo, tem toda a razão. O André, quando fala, né, em algumas questões que nós somos os campeões aí de impostos, né, o André e o Vinícius, mas eu quero lembrar a Lei Candir também para os exportadores que estão isentos do ICMS, não vocês, porque vocês não pagam ICMS. Quem deveria pagar o ICMS é quem compra. É o nosso mercado, o mercado interno, e a gente está sujeito ao ICMS, infelizmente, tá? É isso que eu estou falando. Então, estou falando para os exportadores, não para os importadores. Então, você tem uma presença grande na indústria de agregação de valor, porque o lítio tem, na bateria, nessas questões todas, nós temos um desenvolvimento industrial, gerando emprego e renda em cima do seu produto, ao contrário de outros produtos que só dão emprego e desenvolvimento industrial na China, no Japão, nos Estados Unidos, e coisa, a gente não fica com desenvolvimento industrial no país. Então, isso é uma questão que precisa ser colocada e vista de uma maneira como uma política de Estado, não como uma política de governo momentâneo. A Lei Candir está aí há 25 anos e nunca se discutiu, né, essa questão profundamente, que é agregar valor à produção mineral, gerando emprego e renda e desenvolvimento industrial. E essa questão da tributação, quero dizer que, né, nós temos que, no âmbito que está em tramitação, que é a reforma tributária que precisa ser discutida, e nós vamos colocar a questão da Lei Candir nesse aspecto, na visão dos municípios e na visão nossa de agregar valor, e não de exportar emprego junto com o minério. Perfeito. Perfeitamente. A CBL gostaria de parabenizar a visão do José Fernando, exatamente, que a gente compactou perfeitamente com ela. Perfeito, José Fernando. Agora vamos responder a pergunta do Carlos César, né? Gostaria de saber se a AMIG possui acordo de cooperação com universidades e centros de pesquisa. Olha, os municípios filiados, praticamente todos, têm parceria com as universidades. Eu falo de Conceição do Mato Dentro, nós temos parceria com várias universidades, temos com a FMG, estamos agora fazendo um outro trabalho com outras instituições também de pesquisa, mas a AMIG em si, ela não tem. O que eu acredito que seja muito positivo a gente começar a estudar uma parceria. Eu tive agora com a Fundação Dom Cabral, tive com a própria UFMG como presidente da AMIG, discutindo algumas ações do IPAD, no Instituto, né, de Pesquisas Econômicas. Nós estamos estudando, né, uma forma de como a academia pode ajudar no estudo da cadeia, né, no estudo da atividade mineradora, dentro da visão, é claro, dos municípios brasileiros. Mas eu quero ressaltar que os municípios filiados à AMIG, praticamente todos têm parceria com as universidades e centros de pesquisas. Obrigado, José Fernando. A pergunta da Thaís Viana, eu mesmo vou responder. Como um município pode fazer acordo de cooperação técnica? Thaís, para fazer o acordo de cooperação técnica é muito simples. Basta o município acessar o site da ANM no peticionamentos administrativos. Lá no peticionamentos administrativos existe um link para o preenchimento da minuta do acordo de cooperação técnica e também anexar o termo de posse do prefeito municipal, o CPF e o RG do prefeito municipal.
e 2 links, né? Um com a declaração de concordância com o plano de trabalho, que é o anexo 1 da Portaria 790/2021 da Agência Nacional de Mineração, que regulamenta os procedimentos de fiscalização da CEFEM. E tem um outro link, onde o município vai apresentar a lista de servidores que farão essa fiscalização conjuntamente com a Agência Nacional de Mineração. A única condição nessa lista de servidores do município é que haja pelo menos um técnico que atua na área de contabilidade, administração ou economia. Um único é suficiente. E, havendo um único técnico, poderão se agregar outros técnicos de outras áreas do conhecimento. Então, é isso, é muito simples. E informações adicionais poderão ser obtidas na própria Superintendência de Arrecadação da ANM, no e-mail sara@anm.gov.br. Obrigado pela pergunta, Thaís. Temos mais uma pergunta aqui, formulada pelo Carlos Salles, né? E como garantir a transparência da CEFEM aos municípios? O fato de não estar discriminado nas contas públicas dificulta a percepção das comunidades sobre essa contribuição. Eu também vou responder essa pergunta, porque recentemente nós participamos de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, e lá estava também o José Fernando conosco, né? E nessa nossa participação na audiência pública, nós fizemos algumas sugestões para a Câmara dos Deputados, né? De que fosse inserido, né, no projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados a divulgação da receita de CEFEM recebida pelo município no site da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas dos Municípios, para aqueles municípios que têm essa Corte de Contas. E também na Assembleia Legislativa do Estado e no Tribunal de Contas do Estado, para os recursos de CEFEM repassados aos estados da federação. Então, como esses recursos, ao ser repassados aos municípios e estados, eles são municipais e estaduais, essas são as cortes de contas que deverão dar a transparência e publicidade de onde estão sendo aplicados esses recursos. Obrigado. As perguntas eram essas. Eu pergunto aos painelistas se alguém quer fazer mais alguma explanação, mais alguma consideração sobre o evento. Olha, eu quero sim, viu? Porque o controle social em cima dos municípios Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladoria Geral, Portal da Transparência, Ministério Público Local muito atuante sempre, cada vez mais atuante, a questão dos conselhos municipais. Hoje a internet facilita muito o trabalho de fiscalização, gestão, transparência, sabe? Eu vejo um controle cada vez maior, sabe? E que bom que seja assim. Cada vez melhor. Agora, nós temos que começar, sabe, a direcionar os investimentos da CEFEM em diversificação econômica, em fundos socioambientais, sabe, ou seja, dentro dessa linha, sabe, de aplicação, direcionamento, não deixar o recurso absolutamente solto, sabe? Então, nós temos que começar a direcionar dentro de uma visão estratégica de desenvolvimento integrado e sustentável, agregando valor, tecnologia, como, né, os nossos players internacionais fazem, né? Austrália, Canadá, China, né, Japão, sobretudo, Estados Unidos, né, Etivaldo. Perfeito. Então, essa questão, mas eu vejo um controle não só da CEFEM,
mas de todos os tributos, sabe, cada vez maior por parte, né, da sociedade, dos órgãos de controle, seja Tribunal de Contas da União, seja Tribunal de Contas do Estado, seja, né, tem Tribunal de Contas em municípios também. Eu vejo uma ação de transparência cada vez maior que na gestão e para mostrar para a população, sabe? Que bom que seja assim, através da agência também, né? E da própria sociedade como um todo. Muito atuante nesse sentido, sobretudo depois, né, dessas questões todas que aconteceram na mineração brasileira. Perfeito. Mais algum painelista gostaria de concluir? Eu tinha até colocado no site, no chat, né? Só pediria para ser breve, né? Porque o nosso Não, tempo rapidamente, é por isso que eu até esgotando, tá? Por isso que eu até coloquei no chat mesmo, até para talvez o Fernando pudesse responder. Eu gostei muito desse crescimento da MIG, né? Eu acho que Minas Gerais, claro, ela já tem no próprio nome a mineração, né? E ela é espelho para outros estados, né? Então, aqui na Bahia, você tem a Cefem entrando muitas vezes dentro da prefeitura, os secretários nunca ouviram falar do que é a Cefem, né? Então, eu acho que a gente está hoje, nós estamos com um trabalho, um trabalho que está fazendo essa interface junto com as prefeituras, com as secretarias. E esse trabalho está desenvolvendo esse conceito da Cefem melhor. Então, eu acho também que uma boa escola, ou pode ser um bom caminho, se a gente recomendar a filiação, né? Aí eu queria que o Zé Fernandes falasse um pouco do que pode ser. O tempo está se esgotando, Germano. Tá bom, então eu posso conversar com ele por fora, então, depois. Tá? Perfeito. O Vinícius gostaria de fazer alguma consideração, Vinícius? Uma consideração que me faltou no momento da apresentação é outra imperfeição que nós nos preocupamos em relação à Cefem, é a sua incidência sobre despesas logísticas, fretes internacionais. Isso aí também gera uma diferença de competitividade com os nossos concorrentes internacionais, tá? Também que é inexplicável que qualquer contribuição ela incida, por exemplo, sobre um frete internacional, que hoje estão absurdamente mais altos, né? Todo mundo está vendo aí o caos logístico que o mundo se enfrenta, né, após a pandemia. E gostaria também de agradecer ao escritório William Freire, que nos assessora nas questões tributárias, e também a Cefem, que nos apoiou na elaboração dessa apresentação. Eu não sei se já fazemos os agradecimentos agora finais, Edivaldo, se já finaliza assim. Exatamente, seria esse o exato momento, porque o tempo está se exaurindo, né? Ok. Bom, então agradeço aí ao José Fernando, ao André e ao Edivaldo por compartilharmos essa painel, acho que foi muito interessante ouvi-los, tá? E agradeço novamente à direção do IBRAM pelo convite de poder contribuir com mais uma Expo IBRAM e parabenizo os organizadores por ter mantido alto nível, apesar das dificuldades da pandemia, né, online, enfim. Ainda assim, conseguiu organizar mais um evento de altíssimo nível. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado. Da minha parte também, muito, muito bom evento, importante tema, e esse tema dá para ver que ele ele precisa de amadurecer, principalmente no tocante à aplicabilidade da Cefem, foi bem colocado aí, né, para a real necessidade dele, real demanda dele. Então, muito obrigado a todos e parabéns aí ao IBRAM pela iniciativa do evento. Eu quero agradecer à diretoria do IBRAM. Né? Edivaldo, você que termina, deixa eu cumprimentar também todo mundo, cumprimentar o Vinícius. Ok, vamos ser breves. O André, o Edivaldo, você, Edivaldo, muito obrigado, um grande parceiro, né? Posso dizer que é o maior parceiro da MIG aí, a Agência Nacional de Mineração. Nós estamos aí lutando para estruturar essa agência que precisa, né, de ter uma visão aí do governo para priorizar a agência, como prioriza a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Energia, a Agência Nacional de Água, a Agência Nacional, né, de Saúde, ou seja, a Agência Nacional de Mineração,
é tão importante quanto todas essas outras, quanto a ANEEL e a ANP, por exemplo. Agora, cumprimentar o IBRAM por esse evento, que é o maior evento de mineração do país, tenho certeza, um dos maiores eventos do mundo. Ao doutor Brumer, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração, presidente do Conselho do IBRAM, ao doutor Flávio Penido também, nossos cumprimentos, e muito obrigado pelo convite. A MIG é uma entidade parceira do IBRAM, e a gente fica muito feliz de estar participando desse evento, que é o maior evento de mineração do país. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer à diretoria do IBRAM, né, pelo convite para que eu pudesse ser o moderador desse importante painel da mineração brasileira. E agradecemos a presença dos painelistas e a audiência de todos em nosso evento virtual. Essa palestra estará disponível após o evento no canal do YouTube do IBRAM. Continue acompanhando as atividades e conteúdos do nosso site. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e eu retorno a palavra ao Alexandre Merkel. Muito obrigado a todos os participantes. Zé Fernando, amigo, né, sempre parceiro aqui junto do IBRAM. Muito obrigado, Etivaldo, a ANM também sempre junto conosco. Vinícius e André Germani, muito obrigado pela presença e pelas colocações sempre muito pertinentes aí pelo setor mineral. Obrigado a todos e continue conosco aí nos próximos painéis aí da Expo IBRAM. Obrigado, um abraço. Um abraço.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.